Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Já nem me lembro mais há quanto tempo opino aqui no YouTube sobre as coisas que acontecem no Vasco. Falo sobre muitas coisas, diversos assuntos, todos, claro, relacionados ao nosso querido clube. Falo sobre a administração do Clube de Regatas Vasco da Gama. Algumas vezes falo sobre a bela história do clube e poucas vezes sobre o time de futebol. E por que essa hierarquia? Primeiro porque, como administrador, a complexa administração do Vasco sempre me atraiu, infelizmente de forma negativa, o que me angustia e não deixa meu cérebro descansar. Segundo, porque a história do Vasco, além de ser a melhor de todos os clubes brasileiros e quiçá do mundo, é um exemplo para todas as demais instituições desportivas, o que é uma contradição comparada com as barbaridades que as administrações do clube fizeram, o que faz o meu cérebro atuar de forma acelerada para tentar entender essa dicotomia. E por último, é obrigatório falar sobre o time do Vasco, afinal, esse é o esporte que mexe com a cabeça de todos os torcedores vascaínos, o que acarreta também angústia, tormento e sofrimento. E, lógico, consome o que resta do meu cérebro reservado a esse segmento. No fim, todos os assuntos sobre os quais opinamos aqui poderiam ser condensados em uma palavra só: ansiedade. E como já falamos sobre o assunto durante os 2 últimos vídeos, vamos continuar a falar dessa paixão, desse aperto e opressão pela qual passa o coração vascaíno. Mas vamos tentar aprofundar esse sentimento. Vamos continuar falando dos agentes que fazem a roda girar, os cartolas, ou aqueles que compõem a máquina desconjuntada, tal qual um trem desgovernado que parece não possuir um destino certo, mas segue em frente, mesmo tropeçando, saindo e voltando aos trilhos. Mas não vamos falar diretamente deles e seus asseclas, mas das suas crias. Vamos falar do que esses cartolas e seus doutrinados acabam gerando sob as asas do nosso sistema educacional desordenado. São torcedores incoerentes, descontrolados, desqualificados, desorientados, fora de um padrão, obedientes àqueles que, com um pouco mais de lucidez, os direcionam. Os políticos que vivem dentro do clube possuem grupos de redes sociais, mídias, jornalistas e adeptos que dependem deles para obter informações privilegiadas para se destacar e conseguir se sustentar financeiramente. E ficam eternamente dependentes daqueles que os alimentam com migalhas de informações nem sempre verdadeiras. Por isso, esse sistema de poder, com base na informação, se retroalimenta com notícias, narrativas, boatos e mentiras para preservar vivo esse complexo esquema de organização. Diferente de uma escola que tenta formar alunos com certo grau de consistência e coerência intelectual para oferecer ao mercado pessoas com um grau de raciocínio lógico, inteligência e sensatez, nossos cartolas e administradores de clubes acabam influenciando negativamente milhares de pessoas. Por isso, o presidente Pedrinho precisa constantemente desmentir aquilo que não disse. Num mundo que preserva o direito das pessoas de dizer o que quiserem, e eu apoio essa liberdade, o ônus do presidente Pedrinho é se pronunciar quando afetado por esse sistema. Caso contrário, seria engolido por essa enxurrada de informações produzidas pelos boateiros. Infelizmente, caro presidente, esse fardo faz parte do ofício que escolheu quando deixou de ser pedra para ser vidraça. Quando era comentarista esportivo do Plim Plim, era fácil opinar. Como presidente de um clube, e principalmente um clube de massa complicado como o Vasco,
não há como desligar as luzes e ir para casa dormir. Basta acompanhar os chats dos milhares de canais de redes sociais para entender como é fácil manipular um exército ansioso por informações. Pela incapacidade oriunda de uma educação familiar e escolar deficiente, fica claro perceber que esses manipulados torcedores não conseguem separar o que é verdade, notícia, informação, opinião do que é fofoca, balela ou mentira. O nível dos comentários nos chats de canais vascaínos nos deixa decepcionados, mas conscientes de nossa realidade. Por isso já comentei em outro vídeo que as pessoas que se sentem incentivadas a dar sua opinião em canais vascaínos não representam todos os torcedores vascaínos na face da terra. O que acontece ao redor do Vasco já me parece bastante claro com relação ao histórico administrativo do clube, de seus administradores e cartolas, torcedores e imprensa ou mídia ou jornalistas ou influenciadores ou palpiteiros que vivem do Vasco. É um universo que, ao mesmo tempo em que consome seus recursos, preserva seu ambiente. Talvez por isso se recusa a discutir uma coisa que julgo ser muito importante nesse momento: a verdadeira venda do futebol do Vasco. Isso nos traz algumas perguntas importantes que não são respondidas e, por isso, começo do nível rasteiro, do rés do chão. Querem mesmo vender o Vasco? Querem um investidor ou um bilionário que adora futebol? O Pedrinho está mesmo interessado em contratar um treinador para o Vasco? E se o investidor ou o bilionário não gostar da escolha do Pedrinho? Será que ele não terá o direito de ter sua preferência? Acho que o candidato a comprar o futebol do Vasco, mesmo tendo um staff especializado, não poderá palpitar sobre a escolha de um treinador? Não consigo entender como o presidente, que cansa de dizer que não quer ficar com o futebol, está correndo atrás de treinador para o time, ao mesmo tempo em que procura vender o futebol do clube para um candidato indefinido. Se o presidente colocar o seu treinador de preferência ou o que estiver disponível no mercado, o comprador do Vasco poderá dispensá-lo? Correr atrás de um treinador agora não é um risco? Isso não reduz o universo de escolha do Vasco? Quem aceitaria vir para o Vasco com a incerteza de quem é ou será o seu patrão? O que rola no mundo vascaíno é um mistério. Ou será que há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia? Bom, falamos até agora sobre os políticos vascaínos, os sanguessugas, os puxa-sacos e os ignorantes, mas é momento de falar sobre quem está do outro lado da corda, que são os interessados em colocar seu dinheiro no Vasco. E vou colocá-los todos no mesmo saco, afinal, pode acontecer com o dinheiro deles a mesma coisa, ter o mesmo destino. Se forem amigos do sistema e estiverem dispostos a fazer o jogo dos donos do país e dos oligarcas que sempre mamam, como alguns empresários e banqueiros, talvez possam movimentar seu dinheiro com certa liberdade, desde que paguem o pedágio pedido. Mas se estiverem dispostos a gerir seu investimento com liberdade sem interferência estatal, com certeza terão dificuldade em fazê-lo. Assim como o povo sofrido que trabalha metade do ano para pagar imposto, eles podem descobrir que caíram no Arapuca. Será que é por causa disso que é tão difícil fechar um acordo? Não esqueçam que a tal da due diligence, ou diligência prévia, tem duas pontas. Não basta olharmos o lado do Vasco, que quer garantias para ceder a administração do futebol. É preciso que o investidor saiba onde está pisando. Talvez por isso o Vasco valha mais do que os interessados estão dispostos a investir.
Os donos da grana precisam reservar parte da sua fortuna para se reerguer se tomarem um tombo brasileiro. O Vasco sempre nos surpreende. Entre este texto e o vídeo que lhes passo, muita coisa pode acontecer, como a queda da internet que acaba de acontecer aqui. Mas as redes fervilham em todo o Brasil porque uma coisa que nunca cai é a ansiedade do torcedor por novidades. E sempre em cima da verdade, desprezando narrativas, estaremos aqui para dar nossa opinião. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Até mais.